Olá, tudo bem? Estamos chegando aqui ao vivo. Vamos esperar um pouquinho. Vamos esperar um pouquinho para todo mundo entrar. Oi, entrou aqui, Larianos, tudo bem? Vamos lá. Dá mais um tempinho. As pessoas estão entrando. Meio-dia, hora da nossa live. Michele, tudo bem, Michele? Douglas, legal, beleza, tudo bem? Marcos, tudo bem, Marcos? Vamos lá, tá chegando. Dani, tudo bem, Dani? Como é que tá? Vamos aguardar. O pessoal tá chegando, tá? Essa live hoje tá ao vivo no Insta. Bom dia, Dani. Essa live tá ao vivo no Insta. Josileide, bom dia, Josileide, tudo bem? Essa live tá ao vivo no Insta e tá ao vivo no Face também. Ícaro, tudo bem? Luiz, vamos lá. Então, gente, bom dia, boa tarde. Hoje, né, vamos fazer uma live, né, questionando uma coisa que tem sido recorrente, né, nas perguntas dos nossos seguidores, assim, né, que as pessoas se referem, né, aos tratamentos psicoterápicos, aos tratamentos psiquiátricos, né, como tratamentos assim que demoram demais, que a eficiência é duvidosa, porque as pessoas começam a se tratar e não podem parar mais de se tratar, tem que se tratar pro resto da vida, se para de se tratar piora de novo, né? Que quando começam a tomar remédio, né, tem que tomar pelo resto da vida, né? Então, tô justamente passando para vocês assim os aspectos mais comuns, né, que as pessoas reclamam, né, referente à eficiência, né, dos tratamentos de psicoterapia, né? E eu tenho falado nas outras lives, né? E hoje eu vou reforçar isso, né? O título da live de hoje é uma pergunta, né? Você está fazendo a sua parte? Né? Você faz a sua parte? Né? Porque o que eu tenho percebido, depois de 40 anos de profissão, este ano vai para 41, tá? Depois de 40 anos de experiência, que acontece o seguinte, né? As pessoas começam a fazer tratamento, né? As pessoas começam a tomar medicação, né? E pura e simplesmente, né, acham que pelo fato de decidirem começar a fazer um tratamento, de tomarem a medicação, de estarem indo às consultas de psicoterapia e assim por diante, né, que se processa uma coisa mágica e tudo se resolve, né? E aí eu sempre pergunto para os meus pacientes, e hoje nessa live eu pergunto para você, tá? Quando
né? Você procura um tratamento, tá? Quando você começa a tomar a sua medicação, e não precisa ser tratamento na área de saúde mental, né? Pode ser tratamento clínico, né? Além de tomar os remédios, além de ir nas consultas, né? Você faz a sua parte, ou seja, você muda a sua vida. Porque, gente, ninguém, seja a nível físico ou a nível emocional, ninguém adoece a troco de nada. Ninguém adoece, né? Do nada. Né? A pessoa sempre adoece porque houve alguma falta de cuidado, algum mau hábito, tá? Oi, Matheus, tudo bom? E aí, meu garoto? Desculpe, tá? Um amigão entrou aqui, tá? Então as pessoas adoecem, né? Por alguma falta de cuidado, algum mau hábito, tá? Algum hábito, né, nocivo, né? E quando isso acontece, essas coisas têm que ser mudadas. Quando você procura um tratamento médico, quando você procura um tratamento psicológico, é importante que você tenha consciência que além do trabalho do médico, além da ação do medicamento, tá? É extremamente importante, né, que você também ponha na sua cabeça que você tem que mudar de vida. Certo? Porque se você procura o médico, toma remédio e continua fazendo as mesmas coisas que sempre fez e que lhe levaram a adoecer, ou você não vai melhorar, né? Ou você não vai melhorar, ou então você vai melhorar e logo depois vai adoecer de novo, se não da mesma coisa, de outra coisa. E a gente sabe, né, que mudar de hábitos, mudar de vida é uma coisa muito complicada. Muito complicada. A maioria das pessoas resiste intensamente, resiste bravamente a fazer mudanças. As pessoas não se dispõem, tá, a fazer mudanças efetivas, a fazer mudanças eficientes, tá? E quando isso não acontece, certamente, né, seja de forma imediata ou seja posteriormente, o tratamento não vai ter bom resultado. Tá? Então é importante que quando se tem qualquer problema, tá, seja físico ou seja emocional, tá, que a pessoa saiba que além de, tá, ter a ajuda do médico, além de tomar as medicações prescritas, quando é o caso, tá, no caso de saúde mental, além de fazer a psicoterapia, tá, a pessoa tem que fazer uma coisa que eu chamo, tá, que é entrar em recuperação. O que significa entrar em recuperação? Recuperar a ação positiva, a ação saudável. Né? Recuperar a ação saudável, né, para que ela se sinta bem, né, para que ela melhore, para que ela funcione melhor. Tá? E esse processo de recuperação, ele só acontece se a pessoa, ao mesmo tempo, fizer uma coisa chamada reformulação de vida. É importantíssimo. É extremamente importante. Né? Se a pessoa não reformula a sua vida, né, ela vai continuar fazendo as mesmas coisas, ela vai continuar tendo os mesmos maus hábitos,
ela vai continuar tendo os mesmos comportamentos nocivos e, portanto, ela vai continuar adoecendo. Entendem como é simples e, ao mesmo tempo, como é complexo? Né? Por quê? Porque um tratamento de saúde, ele é muito mais, né? Ele significa muito mais do que apenas ir ao médico e tomar remédio. Né? Significa muito mais do que apenas ir no profissional da área da saúde e tomar remédio. Né? Se fosse assim, seria muito fácil. Né? Até porque a pessoa pouca ou nenhuma responsabilidade teria, né, a respeito daquilo que ela tem. A responsabilidade seria totalmente do médico e do remédio. E na prática, a gente sabe que não é assim. Tá? Ou seja, além do médico e do remédio, tem uma parcela que em muitos casos é a maior parcela, tá? Que depende... Oi, Diogo. Tudo bem? Tem uma parcela que significa que em muitos casos é muito maior essa parcela, que é a parcela da própria pessoa, tá? Vamos trocar em miúdos, vamos dar alguns exemplos assim, né? Não adianta você ter colesterol alto, tá? Ir no seu cardiologista, ou no seu endocrinologista, ou no seu clínico geral, tá? Ele lhe dá uma série de coisas que você tem que seguir, uma série de orientações que você tem que seguir, além, quando é o caso de tomar uma medicação, e você ir para casa, tomar a medicação e continuar comendo as mesmas coisas, continuar tendo uma vida ociosa, continuar tendo os mesmos hábitos nocivos de antes. O problema vai cronificar, o problema vai se perpetuar e você pode inclusive morrer dele. Se você vai no médico por um problema de uma cardiopatia, e o médico vai lá, ele pede uma angioplastia, alguma coisa assim, vai lá, faz o exame, aí vai ter que colocar lá um stent, vai ter que fazer algum tipo de procedimento, marca, faz, tá? Você vai para casa e volta a ter exatamente a mesma vida que tinha antes, é uma questão de tempo para você estar na sala de novo de cirurgia, na sala de procedimento, para ter que fazer um outro procedimento. Por quê? Porque o problema vai continuar a acontecer. A nível emocional, a nível mental, a nível psicológico, é exatamente a mesma coisa, gente. Não tem diferença nenhuma. Se você procura o seu psicólogo, procura o seu psiquiatra, tá? Começa a fazer as consultas, começa a tomar medicação, começa a fazer a psicoterapia, tá? Além disso, quando é o caso, começa a fazer estimulação magnética, em casos mais graves passa por uma internação, tá? E depois de se submeter a esse tratamento, ou ao longo deste tratamento, se você continuar tendo os mesmos hábitos de antes, ou seja, se continuar a beber demais, ou se continuar a usar droga ilícita, ou se continuar fumando cigarro, se continuar dormindo mal, se continuar se estressando, se continuar levando a sua vida de uma maneira insana, não tem como você ficar uma pessoa sã. O fato de estar fazendo tratamento não é garantia de saúde. O que lhe dá garantia de saúde é você fazer o tratamento e, principalmente, você fazer a sua parte,
volto a perguntar, você está fazendo a sua parte? Vocês se deram conta que isso funciona para tudo? Vocês conseguem enxergar para tudo? Né? Hoje nós vivemos aí na mídia, né? Uma enxurrada, um tsunami, uma avalanche, né? De noticiários aonde as pessoas que comandam essas notícias, esses noticiários, né? Passam 24 horas falando mal, né? Falando mal do presidente, do ministro, dos ministros, dos secretários, do governador, do prefeito, dos políticos, disso, daquilo outro. E eu pergunto, e nós estamos fazendo a nossa parte? Nós estamos fazendo aquilo que é necessário? E quando se fala em fazendo a nossa parte, né, é desde a hora que a gente vota, né, até depois. Né? Porque reclamar, transferir responsabilidade, né, e colocar a culpa em terceiros, isso é muito fácil. Né? Então, gente, esse assunto que eu estou tratando, entrou uma ligação aqui de gente tentando vender coisa. Então, assim, esse assunto, gente, né, da live de hoje, né, que tem a ver, né, com um questionamento se cada um está fazendo a sua parte, ou você está fazendo a sua parte, tá? É um assunto que se estende a tudo. É uma coisa que você tem que questionar com você mesmo, né? Em todos os aspectos da sua vida. Claro, o meu interesse aqui é falar para vocês, né, este assunto vinculado à área de saúde mental. Mas eu só estou ilustrando para vocês que vocês podem estender isso a todo e qualquer aspecto da vida de vocês. Tá? A tudo. Dentro de casa, com os filhos, com a esposa, com os amigos, no trabalho, né? Socialmente falando, né? Você estende isso para quantas pessoas vocês quiserem, para quantas situações vocês quiserem. Mas voltando aqui ao que nos interessa, na área da saúde mental, principalmente, gente, não existe tratamento que funcione, não existe tratamento que seja eficiente, né, quando o paciente não faz a sua parte. E a parte do paciente, duas coisas. Em primeiro lugar, é difícil, e a gente sabe que é difícil. Tá? E em segundo lugar, a gente também sabe que dificilmente o paciente tem algum tipo de prazer em fazer as coisas diferente do que vinha fazendo. A maioria, inclusive, se nega a fazer. Eu vou dar um exemplo assim, claro, é um exemplo meio forte, é um exemplo exagerado, tá? Mas é um exemplo para vocês, tá? Por exemplo, o paciente dependente químico que chega na clínica, tá? Na realidade, no fundo, inconscientemente, o que ele quer é que a gente resolva a vida dele, que a gente ajude ele a lidar com os problemas dele, que a gente ajude ele a resolver todos os problemas dele, sem que ele pare de usar as drogas. Ou então que a gente descubra uma coisa que não existe, né?
que é um paciente, uma pessoa que é um dependente químico, que comece a usar droga de forma adequada, de forma não nociva. É impossível. Só consegue usar droga, quando eu digo droga, principalmente as drogas lícitas, né? As ilícitas, até por serem ilícitas, não podem ser usadas, né? Então, a pessoa que consegue usar uma droga lícita, né, de forma adequada, tá, é aquela pessoa que não é doente. Depois que a pessoa adoece, quando a pessoa tem o problema, a possibilidade dela usar a droga de uma maneira adequada é zero. Gente, zero. Tá? Vamos mais além. Pessoas com transtornos alimentares. Né? Pessoas com transtornos alimentares. Né? E ontem eu assisti uma live, ontem ou anteontem, acho que foi ontem, tá? De um grande médico de Porto Alegre, tá? O Dr. Minuzzi Filho, junto com uma nutricionista de São Paulo. Tá? Na realidade, eu conheço bem o pai dele, o Dr. Minuzzi, né? E o Dr. Minuzzi Filho eu também conheço, né? Nunca falamos pessoalmente, já falamos pela internet, mas assisti a live, estava muito boa a live, né? Que falavam lá nas compulsões alimentares e coisas assim, né? Que a gente na psiquiatria chama um pouco diferente, não são compulsões alimentares, são impulsões alimentares, tá? Mas é mais ou menos a mesma coisa, mas é uma terminologia que se mudou, porque a compulsão tem um outro significado. Quando é uma coisa assim de repetição de um comportamento nocivo, né? A gente chama de impulsão, tá? A live foi ótima, tá? E eles falavam justamente isso, assim, né? Quem tem distúrbio alimentar, né? Procura um endocrinologista, procura nutricionista, dependendo da situação, procura o cirurgião plástico, o responsável lá pela parte estética, faz uma série de tratamentos, né? Faz cirurgia. Gente, se não mudar os hábitos alimentares, né? Se não passar a se alimentar de forma saudável, né? Se não fizer na parte alimentar, principalmente, recuperação e reformulação de vida, nada vai adiantar. A cirurgia plástica não vai adiantar, os tratamentos estéticos não vão adiantar, né? Todo o esforço da nutricionista não vai adiantar, nada vai adiantar. Tudo vai ter data marcada para dar errado. Né? Por quê? Porque o fundamental é que a pessoa estabeleça novos hábitos de vida. Tá? E assim como é para as dependências químicas, assim como é para os transtornos alimentares, para as depressões também, para os transtornos de ansiedade também, para o paciente com transtorno bipolar, para o paciente esquizofrênico, para o paciente psicótico, para o paciente com transtornos de ansiedade, né? Para todos esses pacientes, independente dos tratamentos que eles façam, né? É fundamental que eles mudem os hábitos de vida, que eles mudem as rotinas, que eles passem a pensar com uma cabeça saudável, tá? E que passem a fazer coisas saudáveis, que eles joguem no time deles e não contra eles, tá? Normalmente, quando nós adoecemos, é porque em alguns aspectos da nossa vida nós vínhamos jogando contra nós mesmos. E se nós queremos melhorar e que essa melhora seja efetiva, nós temos que jogar a nosso favor, temos que jogar no nosso time. Tá? E a gente só faz isso quando a gente começa a ter uma vida saudável. E a vida saudável começa por você comer
de forma saudável, dormir de forma saudável, conviver com os seus de forma saudável, trabalhar de forma saudável, ter relações saudáveis, ter atitudes na sua vida saudáveis, né? E assim por diante. Se não houver uma transformação em todas essas áreas, as coisas não vão funcionar. Então, gente, o meu recado hoje era esse, gente. Primeiro, perguntar para você, né? Você está fazendo a sua parte, tá? E depois, com esses exemplos que eu dei, né? E com esse breve relato que eu dei, né? Fazer com que você se questione. Você quer melhorar? Você quer viver bem? Você quer ser feliz? Então faça a sua parte. Não delegue o que é seu para os outros. Certo? Vamos tomar juízo, tá? Vamos assumir as coisas, né? De uma maneira que a gente realmente, né? Consiga ter resultados eficientes, que é o que todo mundo busca, né? Só que as pessoas buscam resultados eficientes sem se responsabilizar por aquilo que buscam. E se responsabilizar por aquilo que a gente busca em termos de tratamento médico é literalmente fazer a nossa parte. Tá certo? Então, pare, pense, reflita a respeito disso, né? E quem sabe você consegue hoje dar aquela virada na chave, né? E começa a mudar a sua vida e fazer a sua parte. Muitas vezes, só em fazer a sua parte já é o suficiente. Muitas coisas se resolvem pura e simplesmente com a mudança de hábitos. Vocês não imaginam quantas coisas na vida vocês conseguem resolver em termos de saúde sem precisar de médico nenhum, de psicólogo nenhum, de nutricionista ninguém, sem precisar de ninguém, pura e simplesmente mudando os seus hábitos. Então, gente, sejam espertos no bom sentido. Aproveitem as oportunidades que existem aí na frente de vocês, né? Mudem os seus hábitos nocivos, mudem os seus maus hábitos e sejam saudáveis. Se precisarem de um médico, se precisarem de um profissional da área da saúde, né? Certamente vão ter milhões de profissionais sempre prontos para ajudá-los, né? Mas tenham isso em mente. O profissional só funciona quando a gente funciona. A gente paciente, tá? Nós profissionais só podemos funcionar quando o nosso paciente funciona. Quando o nosso paciente não funciona, não tem como a gente funcionar. Certo? Então era esse o recado de hoje, gente. É para alertar vocês o quanto é importante vocês fazerem a parte de vocês. É para que vocês estejam atentos. Mente aberta. Mudança. Reformulação de vida. Recuperação. Certo? Vamos ser ativos com relação à nossa saúde. Ativos positivamente. Tá bom? Era esse o recado de hoje. Ponham na agenda de vocês, domingo às 12 horas, domingo ao meio-dia, a nossa próxima live. Tanto pela página da Clínica Camp, quanto pelo Instagram da Clínica Camp. Depois fica postado no YouTube, no canal do YouTube da Clínica Camp, tá? Fica postado nos stories, story também, tudo, né? Vocês encontram aí os vídeos, ficam todos lá gravados, tá? Podem ver ao vivo e podem ver depois, tá? E mandem suas perguntas, se tiverem algum interesse, né?
para que a gente debata com vocês, né? É só escrever e a gente vai ter o maior prazer em dar retorno para vocês. Tá certo, gente? Então, um grande beijo em todos e até domingo ao meio-dia, certo? Tchau, tchau, gente.